Pode sentar, irmãos, que nós vamos ler muito hoje a Bíblia. Para falar de Bíblia, irmão, não é só com história da carochinha. E nem só para os irmãos me ouvirem o que eu tenho para falar. É a palavra de Deus que vai falar ao nosso coração essa noite. Vamos ler o primeiro texto? Ageu, capítulo 2, versículo 9. O que isso tem a ver com a escatologia, com a doutrina dos últimos dias? Ou, como está ali, as últimas coisas? Tem tudo a ver. Porque se eu não crer na veracidade da palavra de Deus, que a Bíblia ela é verdadeira e que ela cumpre o que ela diz, eu também não vou crer que Jesus vem. Ageu capítulo 2, versículo 9. Uma voz forte, potente, leia para mim, por favor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira. O templo de Salomão não poderá se comparar com a glória desta última casa. Não é a que foi reconstruída, porque eles estão fazendo a reconstrução aqui. Não é a reconstrução que Herodes levou 40 anos para fazer a reconstrução do templo. Porque em comparação àquilo que Salomão fez e aquilo que Herodes fez, essa casa que está sendo reconstruída aqui pelos judeus era uma choupana. Uma choupana. Mas essa palavra, ela se cumpriu cabalmente. Quando o profeta disse que a glória da segunda casa será maior do que da primeira casa, do que da casa que Salomão instituiu, aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Quando o menino Jesus adentrou para ser apresentado, para fazer o rito judaico, e quando Cristo entrou naquele templo, essa palavra se cumpriu. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque a primeira não teve o privilégio de ver o Redentor adentrando pelas suas portas. Amém, meus irmãos? Glória. Então, quando você lembrar dessa palavra, não lembre de avivamento espiritual, porque não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não é disso que Ageu está falando. Ageu está falando da entrada de Cristo dentro do templo, aquele templo ínfimo em relação ao templo de Salomão. Mas quando Cristo entrou, então a glória, ela foi maior do que a da primeira. Abra comigo agora 1 Coríntios, capítulo de número 16, e versículo de número 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, e tem muita gente que está em nosso meio que não ama o Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que já não está mais cantando ora vem Senhor Jesus. Tem muita gente dizendo fica aí Senhor Jesus, porque aqui está muito bom. As minhas realizações começou agora. Agora que meus planos estão sendo concretizados, o Senhor vai vir agora? Não, fica mais um pouquinho aí. Mas o apóstolo diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Se alguém não ama a vinda do Senhor, seja destinado à destruição. É o sentido da palavra anátema. Aquele que não ama o Cristo, não ama a sua vinda, esse está destinado à destruição eterna, meu irmão. E quando eu falei, vamos fazer essa campanha,
O Zezé até me questionou sobre esse ponto. Mas fazer a campanha pedindo que ele venha, sim, fazer a campanha pedindo que ele venha. Porque a Bíblia me diz que eu tenho que orar para que ele venha. Porque se há uma expectativa de que ele venha, então minha alma tem que estar pedindo, vem. Ou venha pelo arrebatamento, ou venha pela morte, mas venha me buscar. Porque nós confundimos a pregação do Evangelho do Reino, que diz que esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Porque nós aprendemos a doutrina errada. O arrebatamento da igreja não é o fim. O arrebatamento da igreja está dentro do processo do fim, mas ela não é o fim. Porque ainda aqui, quando a igreja subir, e já falei a vocês, nós pregamos para duas igrejas, a que vai subir e a que vai ficar. Mas essa noite aqui só está a igreja que vai subir, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga amém, mas diga com convicção. Não vem com amém xoxo, não. Diga amém, mas amém com convicção. Ele vem, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, ele vem buscar você. Porque o seu alvo, o seu propósito não é a terra. O seu alvo, o seu propósito é os céus e não a terra. Porque a coisa, irmão, a coisa é tão tremenda que a Bíblia diz que ele nem vai vir aqui à terra. Ele vai parar lá na atmosfera e vai nos chamar. E enquanto ele nos chama, diz Paulo que ocorrerá um evento rápido. Abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Olha a velocidade do evento. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isto que é corruptível, este corpo que adoece, que morre, que fica doente, este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos céus, porque Ele não vai pisar aqui nesta terra. Somos nós que vamos subir ao encontro de Cristo. E Ele diz que será um evento rápido, um evento imperceptível. Por isso, irmãos, por isso que a Bíblia nos exorta a estarmos vigilantes sempre. Porque o evento será sem sinal. Eu vou explicar. Não tem sinal de que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Não tem. Fomos ensinados, fomos doutrinados que haverá sinal da vinda do Cristo. Não haverá nenhum sinal. E alguém pergunta, nos dá um sinal. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Não haverá sinal. Jesus disse que a vinda dele será como um ladrão. Olha, o ladrão, quando vai lhe roubar, ele diz: olha, Jair, eu vou dar um sinal que eu vou te roubar, viu? Vou te dar um sinal quando você entrar. Qual a cidade que você vai ir lá para sua casa lá? Pela Regis Bittencourt. Quando você chegar ali, como é que chama aquela cidadezinha ali, logo primeiro? Não, bem para cá. Juquitiba. Quando você chegar em Juquitiba, vai ter um carro roxo te esperando com 3 cabras dentro. Ô irmão, se o ladrão fala para o Jair isso aí, o que o Jair vai fazer? Porque ele vai fazer um desvio em algum lugar para não passar por Juquitiba. Tem outro caminho que vai para o sul também, que eu me esqueci. É mais longe, mas tem. Pronto. Se você sabe que você vai chegar lá, o cabo vai te assaltar, então tu não vai correr o risco de passar por lá. Eu vou rodar que nem um condenado, mas eu vou pela Castelo, mas não passo por ali. Porque ele já me deu um sinal que vai me roubar. Ô irmão, é fácil, né? Jesus fala assim para mim: ó filho, eu vou te dar vários sinais de que eu vou vir. Ô irmão, eu quero saber quem é dos filhos de Deus que estaria aqui essa noite aqui.
louvando, engrandecendo e tomando ceia. Ninguém estaria aqui não, meu irmão. A gente estaria lá na esborda. Não, mas os sinais não se cumpriram ainda, então bora arrastar um pouquinho mais. Bora levar um pouquinho mais a vida. Mas como a vida dele é como um ladrão, sem sinal precedente, sem aviso, diz: vigie, porque a hora e o dia nós não sabemos a que hora e que dia ele vem, mas sabemos que ele vem para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? O que você tem aqui? Como é que se interpreta essa vinda? A nossa visão pentecostal, e preste atenção no que eu vou explicar agora, a nossa visão pentecostal, quando alguém me perguntar: ô irmão, como é que é a sua visão sobre o arrebatamento, sobre os acontecimentos do fim? Você vai saber explicar para ele como que é a nossa visão. A nossa visão pentecostal, ela é, primeiro, dispensacionalista. Repita comigo: dispensacionalista. Ô pastor, você está complicando demais. Estou não, é só você prestar atenção que vai dar tudo certo. Esse vídeo vai ficar disponível para você. Esse material que está aqui vai ficar disponível para você. Depois chega na sua casa, não hoje, mas amanhã, vai estar lá o vídeo e vai estar isso aqui disponível para você estudar com calma e tranquilidade. Mas a nossa visão primeiro é dispensacionalista, porque nós cremos que Deus dividiu a história em dispensações, em que cada dispensação Deus trabalha de uma forma, trabalha de um jeito, colocando o homem à prova e esperando que esse homem passe nessa prova. Mas a verdade é que nós falhamos em todas as provas que ele passou. Em todas as dispensações nós conseguimos errar. Qual é a primeira dispensação? Da inocência. Quando nós estávamos lá no Jardim do Éden, tranquilamente fomos colocados numa prova. Pode comer de tudo, só não vai comer deste fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. Vamos lá e comer. Fomos reprovados. Aí então Deus começa uma outra dispensação. Vou deixar tudo disponível para você lá depois. Só preste atenção. Quando você ouvir, você vai lembrar. A segunda dispensação da consciência, aonde já não há mais a pureza na nossa mente, aonde já não há mais a santidade original, aonde já não mais habita a verdade original em nós, porque a nossa consciência foi despertada e nós achamos que nós iríamos ser como Deus e não parecemos como Deus. Nós fracassamos. Então na consciência também nós fracassamos. Aí Deus vai instituir uma outra dispensação, que é do governo humano. Vamos deixar o homem agora reger a sua vida. Vamos deixar o homem agora governar a sua vida. Falhamos também. Depois ele vai para a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, aonde ele chama Abraão e diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Porque a semente, o descendente de Abraão, que é o nosso Cristo, se você for um pouquinho curioso, e você lê em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai ver que a promessa da salvação, da redenção do ser humano, já foi feita antes de Deus colocar o homem para fora do Éden. Ele prometeu que daria um Salvador, um Redentor para a humanidade. É por isso que você está aqui essa noite. Foi dada uma promessa a Abraão: eu vou levantar um descendente, e dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Quinta dispensação, a dispensação da lei, aonde Deus colocou uma lei, colocou um padrão para o homem seguir. Irmãos, se Deus colocou um padrão para ser seguido, tem que ser seguido. Se Deus colocou leis para ser obedecidas, tem que ser obedecido. Se Ele colocou um estatuto para você, obedeça, porque você faz bem em obedecer. E aqui nós também falamos. E a sexta aliança, que é essa que nós estamos vivendo agora,
que é a aliança da graça, ou o período da graça, a época da igreja em que Deus está trabalhando com a igreja, trabalhando com o seu povo. E a última dispensação, a dispensação do milênio. Então nossa visão é dispensacionalista, porque nós cremos que Deus em cada período trabalhou com o ser humano de uma forma, o levando a conhecer a sua palavra e o seu propósito bendito. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa não é uma visão majoritária. Você vai encontrar uma visão chamada aliancista, que não tem nada a ver com dispensação. No aliancismo, todas as promessas que estão jogadas para Israel se cumprem na igreja, porque a visão aliancista, que é a milenista, não acredita em um milênio literal, em uma tribulação literal, como nós estamos falando aqui. Amém, meus irmãos? Está difícil? Creio que não. A nossa visão, além de ser dispensacionalista, ela é pré-tribulacionista. Dá uma reparada aqui nesse quadro. Porque nós cremos que nós seremos tirados desta terra antes da grande tribulação. Veja que a igreja sobe com Cristo e depois a igreja desce com Cristo no final da grande tribulação. Então nossa visão é dispensacionalista, nossa visão é pré-tribulacionista, porque cremos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, e é pré-milenista, porque cremos que vamos ser arrebatados antes que aconteça o milênio, porque há uma visão que diz que o milênio já está acontecendo, não na terra, mas no céu. Mas nós cremos em um milênio literal. A igreja sobe, passa-se um período de grande tribulação durante 7 anos, a igreja desce com Cristo para reinar com Cristo durante 1000 anos na terra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas tem aqueles que creem que nós seremos arrebatados na metade da grande tribulação. Ela é dividida, ela tem um total de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Há aqueles que defendem que a igreja vai ser levada ao céu, arrebatada na metade da tribulação, e depois vem com Cristo de novo para passar no milênio. Não é essa visão que nós temos, não é essa visão que nós seguimos. Mas nós também temos a última visão, que é pós-tribulação. E aqui estão elencados os amilenistas e os pós-amilenistas, que creem que a igreja passará por todo o período da tribulação, e aí ela vai ser levada, vai encontrar com Cristo no céu, e na mesma hora ela volta para passar o milênio com Cristo. Parece que o milênio aqui nem existe mais aqui, porque esse milênio já aconteceu. Então a ideia é que a igreja sobe arrebatada, passa pela tribulação toda, isso na visão pós-tribulacionista, mas eu vou falar da milenista também. Então passa toda a tribulação, sobe com Cristo e automaticamente volta para ter um milênio. Só que na visão milenista não tem um milênio, na pós-tribulacionista ainda tem um milênio. Na milenista não tem um milênio, porque o milênio já está acontecendo exatamente quando Cristo foi assunto ao céu. O milênio já está acontecendo, a tribulação já está ocorrendo e o Satanás já está preso. Eu gostaria de saber como é que ele explica então a ação de Satanás no nosso meio ainda, se ele está preso. Amém, meus irmãos? Então nossa visão é dispensacionalista, nossa visão é pré-tribulacionista, nossa visão é pré-milenista, porque acreditamos que tudo isso vai acontecer depois que a igreja voltar junto com Cristo e entrar no milênio em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Está difícil? Se tiver difícil você ver na escola dominical, tire sua dúvida depois. Olha aqui um quadrinho melhor, dá para você ver melhor. A morte do ungido, a morte do Cristo, a era da igreja, que é a era da graça, o arrebatamento da igreja. Lembra que nós estudamos essa guerra de Gog aqui em Ezequiel? Nos domingos pela manhã estudamos essa guerra de Gog aqui. A igreja sobe, olha aqui, as bodas do Cordeiro. A
Aqui durante 7 anos a tribulação está acontecendo e a igreja está lá com Jesus participando das bodas do Cordeiro e recebendo tudo aquilo que foi prometido. Depois a igreja volta com Cristo. Olha aqui a guerra do Armagedon, quando as nações vão se reunir para atacar Israel. E nesse momento aqui Israel vai clamar ao Messias que ele tanto esperava. E o Messias virá com a sua igreja e acabará com todos os inimigos de Israel aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sabe onde você vai estar? Você vai estar com Cristo aqui, vindo junto com Cristo para enfrentar as nações e desbaratar as nações para a glória de Deus. E aí entrará o milênio, 1000 anos. Aí sim, o Satanás será preso durante 1000 anos. Irmãos, e aqui será provado que o problema do ser humano não é só o diabo, porque ele vai estar preso aqui durante 1000 anos, e as nações vão se levantar para guerrear contra o Cristo. O problema não é só o diabo, o problema somos nós, irmãos. Amém, meus irmãos? Por que nós não manifestamos toda a nossa volúpia satânica? Oh, pastor, é pesado. É pesado. Sabe por que nós não damos vazão à nossa maldade? Sabe por que nós não nos revelamos quem nós somos de fato? Porque o Espírito Santo está em nós, nos freando, nos moldando, trabalhando em nós, para que nós manifestemos a bondade que o Cristo colocou em nós para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É por isso que você está aqui essa noite, porque o Espírito de Deus me trouxe aqui, porque o Espírito de Deus trabalha em sua alma, freia você, freia a sua vida, para você não se manifestar. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que o Espírito continua aqui, trabalhando em cada vida, em cada alma, preparando cada um de nós, para aquele grande e glorioso dia, que nós estaremos lá na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Participando das bodas do Cordeiro, e lá nós vamos cantar o hino do Cordeiro, e os anjos vão se calar. Quando nós chegarmos lá, o coro celeste, junto com os mares salvos, estarão louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas quando Cristo falar, agora eu quero ouvir vocês cantar o hino do Cordeiro, os anjos se calarão, porque eles não tiveram uma experiência salvífica com o Cordeiro. Mas nós que tivemos uma experiência salvífica com o Cordeiro, cantaremos essa canção lá na glória, na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, querido, vale a pena você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus não pode ser uma opção para você. Deus não pode ser algo que vem em último lugar na sua vida. Deus tem que ser o seu primeiro e o seu último. Ou seja, Deus tem que abarcar toda a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. E colocar Deus em primeiro lugar significa dizer que chegará momento de sua vida que você fará escolhas difíceis. E você fará essas escolhas difíceis para continuar servindo ao Cordeiro de Deus e glorificando ao nome do Senhor. Amém? O seu amor por Ele tem que ser maior em relação à sua esposa, seus filhos, sua mãe, em relação a você mesmo. O seu amor por Ele tem que ser sacrificial em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Não perca de vista, nós não fomos criados para nós mesmos, como diz a palavra. Nós somos criados por Deus e para a glória de Deus, e temos que glorificar Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Você não trabalha para ficar aqui no reino dos homens, você trabalha para o reino dos céus e para tomar posse do reino terreno, quando nós vamos tomar posse junto com Cristo, em nome de Jesus. Não será agora,
Não adianta decretar, porque o sistema é do maligno. Diz que o mundo jaz aonde? O mundo jaz no maligno. O sistema é do maligno, mas o mundo é de Deus, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. O que é o diabo na mão de Deus, se não a ponta da lança? O diabo não faz o que quer, meus irmãos. O diabo tem limite de ação, porque se o diabo fizesse tudo o que ele quer, eu não estaria aqui essa noite, você não estaria aqui essa noite, nós não estaríamos aqui essa noite. O diabo tem um limite de ação, e o limite vai só até onde Deus deixa e manda ele ir. Então o diabo só é uma ponta da lança, porque quem manda em tudo, em todos é Deus. E se você não conseguir entender isso, meu irmão, se converta. Porque se Deus não for Deus nos céus, se Ele não for Deus na terra, e se Ele não for Deus no inferno, Ele não é quem Ele diz que é. Amém, meus irmãos? Ele é todo poderoso, Ele manda em tudo, em todos, para a glória de Deus. E se estamos aqui porque a misericórdia dele se estendeu sobre minha vida, sobre a sua vida. Amém. Vamos ler. Agora os irmãos vão me ajudar a pregar. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Tito capítulo 3, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Rápido, me ajude a ler. Quem abriu Apocalipse, leia, por favor, rápido. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente cedo vem. Ele não diz que dia, que hora, não deu sinal. Ele só diz: eis que cedo venho. Esteja vigilante, esteja atento. O apóstolo Pedro disse que nós não podemos nos embriagar com as coisas dessa vida. Irmão, tem muito crente embriagado, bêbado, de fogo, de porre, de quatro, com as coisas dessa vida, que já perdeu a dimensão do céu. Já perdeu a dimensão do céu. Pedro disse que nós temos que andar de maneira sóbria e de cabeça erguida, olhando para o céu, da onde vem a nossa redenção, em nome de Jesus. Mas há muitos crentes que estão embriagados, estão de quatro pelas coisas dessa vida, e já perderam o céu, já perderam a dimensão dos céus, e precisa retornar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Segundo texto, Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Há em mim, há em você a esperança da vida eterna. Irmão, não sirva a Deus, escute, não sirva a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você, senão tu vai quebrar a cara. Porque Ele não vai fazer tudo por você, não. E Ele não vai fazer tudo que você quer do seu jeito, não. Ele vai fazer tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quiser. Amém, meus irmãos? Amém. Porque quem serve a Deus por aquilo que Deus pode fazer, sabe que tipo de crente é? É um crente frustrado. É um crente que anda de cabeça baixa. É um crente, como diz Tito, que já não há mais a esperança da vida eterna mais. Já não há esperança de que haverá um dia que ele estará na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor. Sirva a Deus somente por aquilo que Ele é. Ele é o teu Redentor, o teu Salvador, em nome de Jesus. 1 Timóteo 4,8. Quem achou, por favor, leia. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Tendo a promessa da vida presente. A promessa é, e ele diz qual é a promessa no finzinho do versículo: a que há de vir. Tendo a promessa na vida presente
de que Ele há de vir. Portanto, eu tenho que exercitar a minha fé, exercitar a minha vida espiritual, para que essa esperança seja alimentada e em crescente para a glória de Deus. A sua esperança sobre a vida de Cristo, ela tem que ser maior de quando você se converteu há 300 anos atrás. Se lá atrás você se converteu com a esperança da vinda, agora essa esperança tem que estar maior do que quando eu me converti. Vai fazer 32 anos agora em julho. A minha esperança na vinda dele tem que ser maior de 32 anos atrás, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Porque essa é a minha esperança. Esse é meu alvo. Esse é meu destino. Esse é o seu destino, estar com o Senhor Jesus na glória celeste. Irmãos, muitos irmãos arrumam um monte de querela, de bate-boca, de debate sobre essa questão. Irmão, isso aqui é questão de fé. Isso aqui é questão de fé e de esperança. Uma coisa nós temos a certeza: Ele vem. E Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E Ele vem buscar um tipo de igreja que Tiago diz. Que tipo de igreja que é essa? Tiago diz que Ele vem buscar uma igreja zelosa e de boas obras. E aqui uma reflexão para você: qual é o seu zelo que você tem tido para com o seu Criador? Porque o zelo que você tem com o seu Criador é o zelo que você tem com a obra dele. Se você não tem o zelo com o seu Criador, você não terá zelo com a obra dele. Qual é o zelo que você tem para com o seu Criador? Quais são as obras que você tem feito? Quais são as obras que você tem falado? E nós falamos alguns dias atrás sobre essa questão da frutificação. Cadê as obras que você vai apresentar lá no tribunal de Cristo? Ou você vai cantar lá o hino 17: posso ter das mãos vazias me apresentar diante do Senhor? Você vai apresentar o que lá? Você vai chegar com o que lá? Com quirela? Você vai chegar lá com a mão vazia? E qual vai ser sua justificativa? Não terá justificativa, irmãos, nem para mim, nem para você. Porque Deus tem nos dado todas as condições possíveis para servir aqui e agora. Ele tem nos salvado, Ele tem nos libertado do jugo do pecado, Ele tem nos dado força para nós fazermos a obra do Senhor. Então faça a obra dele, porque uma hora você vai prestar conta diante de Deus. E não fique pensando que isso aqui é tempo de casa. Ah, mas eu fiz. Vai conjugar no passado quando você chegar lá. Ó, se eu fiz, ele vai dizer para sua lata. E por que não continuou fazendo? E por que não continuou servindo? E por que não continuou realizando? Porque eu lhe dei as condições. Eu lhe dei força, eu lhe dei vida, eu lhe dei saúde. Eu dei tudo que você pode dar para fazer. Por que não fez? Por que parou? Qual é a justificativa que você vai apresentar lá? Porque não terá justificativa nenhuma quando nós chegarmos lá, para a glória de Deus. Abra Isaías 46:10, alguém, por favor. Deus já revelou o fim no começo, irmãos. Lá no começo de tudo, Deus já estava revelando que o fim viria. Mas os homens vivem como que o seu fim nunca viesse. Os homens vivem como que se a vida continuaria ad eterno. Os homens vivem como que se vão estabelecer aqui eternamente nesta terra. Mas Isaías diz que Deus já estabeleceu o fim, já no começo. Alguém leia, por favor. Que anunciou o fim desde o princípio. Olha, calma, por partes iguais. Anuncio o fim desde o princípio. Quando Deus instituiu isso daqui, Ele diz: vai ter um fim. E o fim já está instituído. O plano de Deus para a humanidade está chegando ao fim. Continua. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade.
foi estabelecido, as coisas que ainda não aconteceram, as coisas que ainda não se cumpriram, irão se cumprir. Quem acompanha a escola dominical pela manhã, eu mostrei coisas que se cumpriram e coisas que vão se cumprir, porque Deus vela pela sua palavra, em nome de Jesus. Aquilo que não aconteceu, acontecerá para a glória de Deus. Então Ele instituiu o fim já no início de todas as coisas. Irmãos, quando a Bíblia usa o vocábulo últimos dias, ela não está falando especificamente de um período de tempo, mas ela está falando de um plano. Quando você lerá últimos dias, Deus estabeleceu um plano para a humanidade, e esse plano já está no fim. Não é que o fim virá, este plano já está no fim. Irmão, o fim não vai começar, nós já estamos no fim. Eu já expliquei isso, mas vou explicar já de novo. Então, quando você lê lá últimos dias, não é especificamente a questão de tempo, mas de um plano que Deus estabeleceu para a humanidade, e que este plano já está no fim, em nome de Jesus. Já estamos nos últimos dias? Já estamos. Vamos ler? Vamos ler. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Atos capítulo 2, versículo 16 e 18. Quem achou Joel, leia. Irmão, presta atenção no que eu estou falando. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos ancianos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha, naqueles dias. Agora Atos, aonde Pedro faz seu discurso, ele vai pegar essa mesma profecia e vai dizer o que Joel falou dos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 16 e 18. Alguém lê, por favor. Rápido. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Olha, por partes. Acontecerá nos últimos dias. Joel diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, inclusive sobre os servos, porque antigamente, no Antigo Testamento, o derramar do Espírito era para pessoas específicas, não era para todo mundo. Era só para aqueles que Deus escolhia. Mas Deus fala, Joel, nos últimos dias eu vou derramar sobre todos os meus, inclusive sobre os servos eu também vou derramar, porque os últimos dias já chegou. Continua. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Irmão, nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias não vai começar, já estamos. Hebreus 1:1. Alguém lê, por favor. Irmão, alguém vai se adiantando. Enquanto um lê, outro já vai caçando aí comigo, por favor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora nos fala nesses últimos dias por quem? Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ô, irmão, presta atenção. Esse texto foi escrito no primeiro século. O cara está dizendo que o primeiro século, lá no primeiro século, já é os últimos dias. Nós estamos no século 21. Se lá o autor aos Hebreus escreve em ato contínuo, que ele diz que é os últimos dias, quem dirá o século 21? Então, nós não estamos no início, nós já estamos nos últimos dias, e esses últimos dias já estão se findando, principalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo que está aqui essa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Então não pense que os últimos vai começar. Ele já começou lá no século I, quando Cristo veio, voltou aos céus
E quando o teu Espírito foi derramado depois de sua subida, marcou o início dos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias da igreja nesta terra para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você vai sair daqui essa noite com isso na sua cabeça. Eu já estou nos últimos dias. Eu não sei qual é o dia. Eu não sei qual é a hora. A única coisa que eu sei é que eu preciso me colocar diante do Senhor para que eu possa ouvir o toque da última trombeta em nome de Jesus. Por que há tanta dificuldade para entender essa doutrina, irmãos? Por que há tanta dificuldade de se compreender uma doutrina cristalina que está na palavra de Deus, que eu tenho que saber de cor e salteado? Primeiro, falta de afinidade com o Espírito Santo. Porque, querido, se você ler a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito, você não vai entender nada. Só se pode compreender a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo iluminando nossa mente. Ou você acha que é a teologia que te dá isso? A teologia vai te dar ferramentas interpretativas. Mas a compreensão do Evangelho salvífico, isso vem pela sua intimidade com o Espírito Santo, para você entender a palavra de Deus e entender que estamos nos últimos dias. Por que muita gente não entende? Ah, pastor, não entendo. Porque falta afinidade com o Espírito Santo, como diz Paulo. Segundo, por que é tão difícil? Porque falta conhecimento do contexto geral. Falta conhecimento da cultura, falta conhecimento histórico. Vamos ver isso aqui biblicamente? Abre Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2 e versículo 12. Primeiro, por que é tão difícil? Porque falta afinidade com o Espírito Santo. Segundo, porque falta conhecimento do contexto geral em que o texto foi construído. O que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 12? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Você já se perguntou por que o Cristo revela a João uma espada aguda, não de um corte, mas de 2 cortes? Você já se perguntou por que ele escreveu isso aí? Por que é tão difícil entender a doutrina? Porque falta conhecimento cultural e falta conhecimento histórico. Vou dar a vocês a explicação desse verso. Historicamente, quando um governador assumiu uma região, o imperador lhe dava uma espada com um corte, dizendo o seguinte: você tem autoridade para matar, você tem autoridade sobre aquela vida, você pode matar. Mas Jesus revela, João diz: olha, sai da boca dele uma espada, não é uma adadazinha, é uma espada com 2 cortes, porque quem tem autoridade sobre vida e sobre morte sou eu, João. Não é o governador, não é o imperador. Quem tem autoridade para matar, quem tem autoridade para trazer a vida sou eu. O governador só poderia matar, mas não conseguia trazer a vida. Cristo matava e trazia a vida para a glória de Deus. É por isso que nós não conseguimos entender muita coisa, porque nos falta leitura de cultura histórica e contexto histórico, irmãos. É por isso que nos batemos na hora de ler a palavra de Deus, porque achamos que o Espírito Santo vai nos revelar tudo. Não, ele vai te iluminar para você compreender ao ponto de você crer na palavra de Deus. Mas há partes dela, se você não tiver esse conhecimento, você fica viajando na maionese, como diz o povo. Terceiro, por que é tão difícil entender essas doutrinas? Porque o conhecimento bíblico é desordenado, não há uma ordem sistemática. Por que nós insistimos tanto, irmão, para vocês virem aqui na escola dominical? Porque a escola dominical você aprende a Bíblia de forma sistemática. Você tem o começo, você tem o meio, você tem o fim. Você não vai estudar a Bíblia de forma solta e desconexa, porque aí você vai fazer a leitura desconexa, não vai entender, vai interpretar errado. Você quer ver uma coisa? Amós capítulo 8, versículo 11.
diz que chegarão dias que o homem terá fome e sede da palavra de Deus. Quando é que esse texto se cumpriu, irmãos? Me diz. Amós 8:11. Quando é que esse texto se cumpriu? Antigamente os irmãos pregavam e diziam: olha, vai chegar uma época, igreja, que nós vamos ter fome e sede da palavra de Deus, baseada em Amós 8:11. Irmão, nunca se consumiu tanto a Bíblia como no presente século. Você tem Bíblia de todo jeito, de tudo quanto é versão. É Bíblia de mulher, Bíblia de homem, é Bíblia de homossexual, é Bíblia de estudo, de tudo quanto é jeito, é Bíblia no celular. Não em todo lugar, né? Sim, mas eu estou falando de onde a palavra chega, até nesses lugares que o Zezinho está levantando, que são lugares difíceis, ela já chegou e ela chega, porque Deus é poderoso para levar a sua palavra nos lugares mais difíceis possíveis, mais remoto. Então esse texto não pode se cumprir nesse período. Então será na grande tribulação? Ora, como é que vai ser na grande tribulação? Se lá é revelado 144 mil, uma força missionária que se levantará para anunciar o evangelho do reino aos quatro cantos, 2 testemunhas que serão levantadas para pregoar a palavra, anjos que rasgarão os céus anunciando o evangelho do reino. Como é que vai se cumprir na grande tribulação? Não, meu irmão, esse texto já se cumpriu há muitos anos atrás, quando Israel foi levado cativo para o reino do norte, foi levado cativo para a Síria. Eles ficaram mais de 100 anos sem ouvir uma única palavra profética. Foram ouvir depois com Jeremias, Daniel e Ezequiel. Ela já se cumpriu. Então, quando você estuda de forma desordenada, a tendência de interpretar errado é grande. E a tendência de não entender a doutrina das últimas coisas é grande, porque é uma leitura solta, uma leitura sem contexto. Então, meu irmão, venha para a escola dominical aprender, para você aprender de forma ordenada, sistemática, para você compreender a palavra de Deus e interpretá-la de forma certa, em nome de Jesus. Quarto, conhecimento especulativo. Aqui, irmão, aqui tá um nó. O que é esse conhecimento especulativo? É o que eu acho, o que eu penso. O cara está lendo um texto, interpretando um texto da cabeça dele, da moda dele. Mas não é o que a Bíblia diz, não, é o que está na cabeça dele, na cachola dele, ele está interpretando o texto. Como é que você vai interpretar um texto a partir da sua cachola? Para você interpretar o texto, na cachola tem que estar a palavra de Deus. Mas não, ele vai interpretar a palavra de Deus com a mente vazia, sem a palavra de Deus, e vai ficar especulando. Não, mas eu acho que significa isso daqui. É por isso que a gente ouve tanta besteira na internet. É por isso que a gente ouve tanta besteira assim da boca de crente. Porque fica pensando, imagina. Irmão, a Bíblia não é para pensar, a Bíblia é para ler, entender, compreender e interpretar, não é para pensar. Amém, meus irmãos? É por isso que você está aqui essa noite, para entender, para compreender este assunto, que é importante e vital para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Quinto, exposição aos falsos mestres que desvirtuam a fé do povo de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Darão ouvido a doutrinas de demônio. Irmãos, os falsos doutores, os falsos mestres, têm mais autoridade do que eu. Às vezes estou aqui falando, ensinando, mostrando, aí vem um filho do capeta desse, o crente vai ouvir e vai dizer: não, você está certo, você está certo. Olha o que você está falando iluminou minha mente. Agora sim, por isso que eu falo, aquele pastorzinho lá, pastor Zeco de nada, não sabe nada. Agora eu sou crente, agora eu achei a luz. Não, meu irmão. Tome cuidado com a internet. Tome cuidado no YouTube. Tome cuidado com quem você ouve. Porque você acha que está ouvindo uma palavra boa e tem morte na panela e você não está nem percebendo. Dê valor ao que você tem. Você tem o Espírito Santo para esclarecer sua mente.
Você tem uma igreja que ensina a palavra de Deus. Você tem homens e mulheres aqui para falar da palavra de Deus para você, explicar para você a palavra pura e santa de Deus, amém, meus irmãos? Mas a maioria prefere dar ouvido aos falsos mestres, a que desvirtuam a fé do povo e vão atrás desses homens e acabam se enganando, e no final vai encontrar perdição em nome de Jesus. Mas que nós afinemos os nossos ouvidos para ouvir a santa palavra de Deus. Irmãos, eu tenho um propósito comigo. Se me chamar para pregar numa igreja, não interessa qual seja, aquela noite que eu for lá, eles vão ouvir a Bíblia. Eles vão ouvir a Bíblia do começo ao fim, não vão ouvir historinha furada não. Vão ouvir a Bíblia do começo ao fim. Eu possa nunca mais voltar lá, como tem igreja que nunca mais me chamaram, mas ouvir a palavra de Deus, porque eu não estou aqui para enrolar e nem enganar ninguém. É a palavra de Deus que calça a nossa vida. É a palavra de Deus que alimenta a nossa esperança para entrarmos na glória celeste em nome de Jesus. Então é por isso que é tão difícil entender. O que nos mostra que a vinda de Cristo está próxima. E aqui precisamos entender, como eu falei, a vinda de Cristo é iminente. Não tem sinal nenhum, irmão. Ah, pastor, mas é Mateus capítulo 24. Calma, nós vamos chegar lá, Tem sinal para Israel. Para Israel vai ter sinal. Ele está vindo pelos fenômenos que estamos vendo acontecer, pelo aumentar da fome, pelo aumentar das pestes, das guerras e rumores de guerra. Ele está vindo. Haverá sinal para Israel. Para a igreja não tem sinal. A vinda é sem sinal. A vinda ela é iminente. Amém, meus irmãos? Amém. Pode ser difícil para vocês entenderem isso aí. Mas se houver sinal, então a vinda não é iminente, porque uma coisa se exclui. Ela se exclui. Se ela é iminente, então não pode haver sinal. Olha, o que significa a palavra iminente? Aquilo que pode acontecer num momento muito próximo, que está prestes a ocorrer, que se pode realizar a qualquer momento. Olha, se pode se realizar a qualquer momento, não pode ter sinal, não pode ter alerta. Se é iminente, não tem sinal. Porque se houver sinal, meu irmão, sem ter sinal, já está ocorrendo relaxamento espiritual no meio da igreja. Agora você imagine se houvesse sinal. Como é que estaria o estado da igreja hoje? Estaria pior do que nós estamos vendo hoje. Mas como não há sinal nenhum, é por isso que a Bíblia nos exorta a ficarmos vigilantes 24 horas. Olha, irmão, essa aqui eu quero ler. Abra comigo aí. Mateus capítulo 24, versículo 37, versículo 38. Eu vou ler só 2 versículos desse montante aqui, para a gente partir para a ceia. Mateus capítulo 37, capítulo 24, versículo... Leia a partir do versículo 36. Leia. Quem achou pode ler, por favor. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí, para só um minuto. Houve algum sinal para aquela geração que viria água de baixo e água de cima? Houve? Nenhum. Hoje você sabe quando vai chover, né? Porque tem sinal no céu. As nuvens ficam carregadas, o céu se escurece, começa a cair os pinguinhos, você vai chover. Mas neste período aí não houve nenhum sinal de que iria chover. Não é dizendo vai chover, minha gente. Vai chover, minha gente. O povo tirando barato a cara de Noé. Vai nada, você é louco. Nós nunca vimos tanta água. Da onde vai sair tanta água para acabar com o mundo? Não houve um único sinal de que iria chover. De repente Deus manda Noé entrar juntamente com os outros animais, fecha a porta e a água desaba sem nenhum sinal. Ele está dizendo: a minha vinda será como nos dias de Noé. Não haverá sinal algum, mas ele vem em nome de Jesus. Leia, continua. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam.
irmão? É assim que será a vinda dele, sem nenhum aviso prévio. Ele virá buscar a sua igreja. A igreja que ficar vai se aperceber depois que a igreja de Cristo foi tirada daqui e está na glória com o Senhor. Portanto, meu irmão, vigie. Vigie com sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor 24 horas, porque não tem sinal algum de sua vida. Eu quero só explicar. Vamos abrir nesse último versículo aqui, Apocalipse capítulo 22 e versículo 7. E eu encerro aqui essa parte dessa primeira mensagem. Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 7. Encerramos aqui. Preste atenção nessa explicação que eu vou dar. E eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, se ele falasse assim: eis que venho, quando? A pergunta logo surgiria: eis que venho, quando? Mas aí ele vai reforçar com outro verbo: eis que venho sem demora, ou eis que venho rapidamente. E aqui nós temos um verbozinho que aponta para esse evento. Qual é o verbo que aponta para esse evento? Iminente, sem sinal algum. Eis que venho sem demora. Porque o sem demora está modificando o venho. Vem quando? Sem demora. Ele aponta para a iminência dessa vinda, em que não haverá nenhum sinal de que ele virá. Temos aqui um ato contínuo. Na verdade, irmão, aqui é que na nossa língua não dá para traduzir a força do verbo lá no original. Mas aqui, eis que venho sem demora, deveria se colocar demorando. Não tem como você conjugar isso na nossa língua. Mas a ideia desse venho sem demora é de um ato contínuo. Quando João escreveu isso aqui, João já estava esperando ele já no período dele. Por isso que ele coloca: eis que venho, e aí completa com outro verbo que a gente formou aqui no particípio, sem demora, ato contínuo. Quando ele escreveu, João já estava esperando Jesus voltar no seu período, como Paulo também estava esperando Jesus voltar no seu período, ato contínuo. E querido, se ele escreveu isso lá no primeiro século, eis que venho sem demora, agora então, meu irmão, a coisa deve estar muito mais perto do que nós imaginamos e pensamos. Então João escreve com essa ideia, dizendo: ó, esse acontecimento se dará de forma repentina. Como é que Jesus está agora no céu, irmão? Ele não está sentado, ele não está deitado, ele não está encostado. Diz Atos capítulo 6 e 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor. E como é que ele estava, gente? Como é que ele estava, Du? Quem falou? Ele está à destra de Deus. Por que que Estevão viu ele em pé e não viu ele sentado? Porque, irmão, se entrar um ladrão aqui com a arma, até vocês levantarem já rendeu vocês. Mas o Heron está lá em pé. Ele, ó, rapidamente vai ser embora. E quando você está sentado, a sua mobilidade, a sua agilidade entre o sentar e o levantar, demorou, o cara já te rendeu. Mas se você está em pé, você consegue vir rápido. Irmão, ele está dizendo que ele vai vir a qualquer momento. Estevão viu ele em pé. E eu agora acrescento, está na Bíblia, isso aqui é conjectura minha. Além de estar em pé, ele já está com o pé levantado, só esperando a hora. Quando a hora vir, ele abaixa o pé. Quando ele baixar o pé, nós estamos subindo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então tome cuidado com a tua vida. Fique atento. Vigie. Não fique caçando sinal aqui e acolá. Mas cadê o sinal? Não tem. Cuide na sua vida. Cuide na sua fé. Cuide na sua espiritualidade. Não fique como muitos crentes estão aí, caçando o sinal da vinda de Jesus, e não tem sinal. Ela é uma vinda secreta.
o mundo não verá o Cristo. E o mundo não vai perceber quando nós somos arrebatados. Darão falta depois, de tão rápido que é o evento. Cuide na sua vida em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos orar pelos elementos. Vamos passar a ceia do Senhor em nome de Jesus. Já deixa o hino 39 engatilhado para a gente participar da ceia do Senhor. Esse mês vai servir a ceia nosso irmão Zezinho, nossa irmã Cida e a nossa irmã Claudete. Amém? Vem aqui o diácono Zezinho, se poste aqui já, espera aqui. Vamos orar e apresentar esses elementos diante do Senhor e pedir que Deus nos ajude, irmãos, porque quem sabe Ele pode baixar o pé enquanto nós estamos orando em nome de Jesus. Oremos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, meu Deus, por esta oportunidade.